Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para juntos adorarmos o nome de Jesus, que vive para sempre. Espírito de Deus. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor, encontrado em Joel, capítulo 2, e o versículo 28. Apenas o versículo 28. É um versículo bem conhecido, todos os irmãos conhecem. Capítulo 2 e o versículo 28 diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Apenas o versículo 28. Bom, irmãos, acabamos de ler um versículo da palavra do Senhor, onde trata de uma profecia que trata do derramamento do Espírito Santo. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela se cumpre. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, quando Deus fala, se cumpre. E nós vemos que os anos se passaram e nós vemos que Jesus vem a esta terra, Jesus morre e promete de enviar um Consolador, enviar o Espírito Santo. E nós vemos que Jesus deixou esta promessa ao povo de Deus, deixou a promessa à igreja que estava ali, iniciando ali com a morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. E nós vemos que ele prometeu que disse aos discípulos: olha, não se ausentem de Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. E nós vemos que os apóstolos e mais algumas pessoas que estavam ali reunidas buscando ao Senhor, que eram cerca de 120 pessoas, buscando ao Senhor, buscando, orando ao Senhor, para que aquela profecia, aquela promessa se cumprisse na vida do povo de Deus. Porque quando eles recebessem o derramamento do Espírito Santo, a vida deles não seria mais a mesma. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, aleluia. E nós vimos que esta palavra chegou o dia dessa promessa se cumprir na vida do povo de Deus. Quando de repente, enquanto eles ainda estavam orando, eles estavam sentados na casa, quando de repente o Espírito do Senhor desceu e encheu aquele povo, e pessoas começaram a se aproximar e a dizer: esse povo está embriagado, estas pessoas estão embriagadas. Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra. E eu acho interessante quando Pedro toma a palavra e se expressa: ei, esse povo não está embriagado, mas isso é para se cumprir o que foi profetizado pelo profeta Joel. Interessante
derramarei do meu Espírito. Presta atenção que a profecia diz assim: derramarei o meu Espírito. Está falando de derramamento pleno, está falando de derramamento completo. Ou seja, quando essa profecia aqui, ela não se cumpriu em sua plenitude. Veja só o versículo que diz assim: olha, e derramarei do meu Espírito.